E aí, galera, Quase. boa noite. Show. Agora vai. E aí, cara? Fala aí no chat, por favor. Beleza, massa. De Lucas, bola. cara, Tá, fica, vamos lá, galera. fica à vontade Sejam para se bem-vindos apresentar todos para aí nós, ao tá ligado? meetup aqui do pessoal do Docker Sobral. Acho muito massa essa iniciativa aí do Cássio e do Célio. Quero começar já agradecendo o convite. O Cássio me convidou e o Célio aprovou. Muito massa, acho essa iniciativa de levar as coisas para Sobral aí muito maneira. E hoje eu vou falar um pouquinho aqui, já que ninguém quis me apresentar aqui, né? O Cássio me abandonou. Eu sou o Lucas, certo? Vou falar um pouquinho hoje sobre Docker para ambientes de desenvolvimento. Como desenvolver com Docker, como o Docker pode ajudar vocês a desenvolver aplicações, certo? Vamos lá. Eu sou estudante de ciência da computação, estou na luta aí para tentar terminar a graduação, e eu sou DevOps lá no Instituto Atlântico, no IA, eu sou alocado na HP, trabalho junto com o Cássio lá. Nós fazemos parte de um time que trabalha muito com computação em nuvem. A gente provê infraestrutura para diversos outros times. Então, a gente trabalha muito com AWS, Kubernetes, com Docker, com Terraform, bastante coisa nesse lado aí de infra, de cloud. Eu estou no início da minha carreira ainda, e eu tive a sorte, ou não sorte, né, não sei, de já começar nesse mundo de cloud, nesse mundo de containers, nesse mundo de coisas que tem que escalar e que sobe, desce, imutável, etc. E Docker é uma das tecnologias que eu consegui estudar mais a fundo, assim. Quando eu entrei no IA, eu entrei como estagiário e eu passei um tempo só estudando Docker. Então, eu estudei como ele funciona mesmo na raiz. Eu não vou aprofundar muito hoje, não vou descer muito hoje o nível, porque o objetivo é falar sobre como desenvolver, né? Se eu esquecer alguma coisa, se eu deixar de falar alguma coisa, fiquem à vontade aí para acrescentar. Eu estou de olho no chat que qualquer coisa podem falar, beleza? E é isso aí, vamos lá, começar. O que eu vou falar hoje? Eu vou dar uma overview aqui de Docker rapidinho, tentar ser o mais breve possível, mas eu sei que tem muita gente. Assim, eu sei que aqui a plateia é mista, né? Tem gente que já trabalha com Docker, tem gente que já conhece, já mexeu um pouquinho, e tem gente que nem começou ainda, então eu quero pelo menos nivelar um pouco aí a galera e vou dar uma introduçãozinha rapidinha, certo? Do que é Docker, como é que ele funciona e tal. E depois a gente vai partir para a prática. Então, eu vou simular aqui uma situação em que eu tenho uma aplicação que tem um front-end, tem um back-end e tem um banco de dados. E vamos dockerizar essa aplicação e deixar ela legal para desenvolver. Então, beleza. Começando. Primeira coisa, é container. Por favor, eu espero que ninguém nunca mais, depois de hoje, que está aqui escutando, diga que container é igual a uma VM. Ou uma VM menor, ou uma VM pequena, ou uma VM leve, certo? E, não é. Existem diferenças significativas. Tá? Container é um processo que é criado através de uma chamada clone ao invés de uma chamada fork ou exec. O que significa isso? Dá para entender porcaria nenhuma, né? Mas, basicamente, um container é um processo do sistema operacional. É um processo, porque ele não é um processo comum. Ele é um processo que possui recursos próprios. Recursos são chamados de namespaces de sistemas operacionais, né? Por exemplo, namespace de PID, de rede, de sistema de arquivos, que é o mount, etc. Então, por isso que a gente diz que um container é um processo isolado, que possui certo nível de isolamento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando um processo caracterizado como um container é criado, nessa chamada que é feita para criar esse processo, são passados argumentos para separar, para reservar recursos de sistema operacional exclusivos para aquele processo. Então, um container, ele tem a própria interface de rede dele.
Isso significa, para exemplificar de maneira mais fácil, em uma mesma máquina eu não posso ter, por exemplo, duas aplicações disputando na mesma porta, porque eu vou ter um conflito de portas, certo? Só que numa mesma máquina eu posso ter múltiplos containers disputando na mesma porta. Por quê? Porque cada interface de rede desses containers é virtual. Então, na hora de realmente passar uma requisição para esses processos, tem aí um mapeamento. Existe um mapeamento que é feito para realmente entregar na porta certa. Da mesma forma, o namespace de PID, ou seja, o processo que inicia um container, ele é o PID 1 e ele não enxerga outros processos dentro do host. Isso é muito maneiro, isso é muito legal. Isso é um isolamento. Da mesma forma, é o sistema de arquivos. Um container, ele só enxerga o sistema de arquivos dele, ele não consegue enxergar fora o que está na máquina. Esse é o isolamento. É por isso que se dizem que containers são isolados, certo? E qual a diferença com a máquina virtual? Bom, uma máquina virtual, ela é um tipo de virtualização e container também é um tipo de virtualização. Porém, a máquina virtual é uma virtualização que engloba um sistema operacional inteiro. Então, dentro de uma VM, eu tenho todo um kernel do sistema operacional, certo? E eu preciso de um software chamado Hypervisor para executar essa VM. Essa máquina virtual, ela vai ter recursos virtualizados. Ela vai ter recursos virtualizados. Que tipo de recursos? Recursos de hardware. RAM virtual, CPU virtual, disco virtual. Eu posso quebrar o disco de uma VM? Posso. Isso vai ter alguma influência no meu host? Não. É isolado, certo? Virtual. Um container também é um tipo de virtualização, só que ele é um tipo de virtualização que está no nível acima. Ele é uma virtualização a nível de sistema operacional. Então, o que ele virtualiza são recursos do sistema operacional. Então, eu posso, por exemplo, deletar a pasta root de um container sem problema nenhum. Isso não vai afetar absolutamente nada ao meu root, porque o container está isolado, está num ambiente completamente virtualizado. Certo? Então, são níveis completamente diferentes. Dentro de um container, eu não tenho um kernel de um sistema operacional. O container usa o kernel do sistema operacional que está embaixo dele. E, beleza. E por que tem tanta confusão entre containers e máquinas virtuais, né? Porque antigamente, VMs eram usadas como containers e agora, como a nossa indústria é maravilhosa, não aprende nada, a gente usa containers como VMs, né? Muita gente. Mas, assim, VMs são muito boas para isolar ambientes completos, incluindo o sistema operacional. Só que VMs não são portáveis, VMs não são leves, eu não consigo subir uma VM facilmente e destruir ela rapidinho. Ela ocupa muito espaço em disco, ela requer muita memória RAM. E containers não, containers são excelentes em isolar aplicações, porque eles são leves, eles são simplesmente processos. Então, eles são leves, eu posso subir um container, derrubar, eu consigo fazer a portabilidade dele facilmente. Então, a grande confusão vem aí de gente tentando usar container como VM ou tentando usar VM como container, né? Cada um tem o seu propósito, cada um é muito bom do que na sua própria tarefa e cada um tem suas vantagens e desvantagens, certo? Então, vamos lá. E o que raiz é Docker, porque até agora eu só falei de container, todo mundo só fala de Docker, né? E Docker é uma plataforma para desenvolver, implantar e executar containers. Docker é um software, é uma ferramenta. E Docker ficou famoso porque a grande sacada deles foi pegar uma coisa que é complexa, imagina só fazer chamadas de sistema operacional, né? Eu quero trabalhar com containers, beleza, eu vou ficar programando a nível de chamadas de sistema. Não, o Docker pega toda essa complexidade e te dá uma ferramenta simples e fácil de usar. E essa é a grande sacada do Docker. Tá, vamos lá.
Outro conceito importante, imagens. Uma imagem é um arquivo utilizado como ponto de montagem para iniciar o container. Aí é possível fazer um paralelo legal com máquinas virtuais, por exemplo. A gente inicia geralmente uma máquina virtual a partir de uma imagem, o ISO, por exemplo. Aquela imagem contém tudo que é necessário para a máquina virtual executar. Uma imagem de um container é a mesma coisa. É um arquivo que contém tudo que é preciso para que aquele container execute, certo? Eu coloquei esse terceiro ponto aqui. Isso não é obrigatório, né? Ele não precisa ter somente as partes essenciais, mas eu quero que seja obrigatório. Eu quero que todo mundo aqui pense em criar containers somente com o que é essencial para o funcionamento da aplicação do processo container, certo? Então, a partir de uma mesma imagem, eu posso ter múltiplos containers, tá? Não é uma imagem para um container. Uma imagem é uma base, é um ponto de partida. A partir dessa imagem, eu posso criar diversos containers. E isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Como é que o Docker implementa imagens? Isso aqui é muito importante porque a gente vai construir imagens, tá? E para construir imagens bem, mesmo que para desenvolvimento, tá? Mesmo que seja, eu só quero desenvolver localmente. Mesmo assim, é interessante entender direitinho como é que as imagens de Docker são implementadas, porque pode fazer muita diferença no tamanho final da sua imagem, na eficiência, etc. Imagens Docker são compostas de camadas. A imagem é só um objeto de configuração, vai listar as camadas e os metadados. Então, a imagem é um objeto lá da API do Docker. Só que os arquivos, os dados e tudo que é necessário para executar esse processo, eles estão em camadas, nas camadas, certo? E essas camadas são completamente independentes umas das outras. Elas não sabem que elas fazem parte de algo maior. E o Docker empilha essas camadas e mostra como uma coisa só, mostra como uma imagem final. Beleza? Uma coisa extremamente interessante também, e mais uma sacada muito boa do Docker, é que as imagens compartilham camadas para diminuir o espaço. Então, assim, isso aqui é muito interessante porque quando a gente começa a desenvolver e criar imagens constantemente, o disco começa a encher. Então, imagine isso num ambiente de produção em que tem containers descendo e subindo o tempo todo. Ou mesmo no ambiente de desenvolvimento em que você está subindo e descendo containers o tempo todo e, por exemplo, usando o Compose, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Cada vez que a gente sobe, pode ser que gere uma imagem nova, enche muito rápido. Então, esse compartilhamento de camadas e reaproveitamento de camadas é muito massa. E as imagens geralmente iniciam com a camada base, e a partir dessa camada base, cada nova mudança, né, nessa imagem gera uma nova camada. Então, cada pulo de camada representa uma mudança naquela imagem, tá? Por exemplo, aqui um exemplo para ficar mais claro, tá? Uma coisa visual. Isso aqui é uma imagem. E a imagem base aqui, a camada base, é uma camada do Ubuntu. Essa camada do Ubuntu aqui quer dizer que é um sistema operacional Ubuntu inteiro? Não, não tem o kernel aqui dentro. É só o resto das funcionalidades do Ubuntu. É o Ubuntu menos o Linux, que eu gosto de falar. Tá? Mas, enfim, a gente parte aqui de uma camada básica e a gente instala o Python, por exemplo. Isso gera uma nova camada, porque isso é uma mudança, certo? Aí depois a gente instala um patch de segurança. Isso é outra mudança, então isso gera outra camada. Beleza? Tem sempre lembrar dessa imagenzinha aqui. São camadas mesmo. E qual é outra sacada sensacional dessas camadas? Porque assim, um arquivo, na verdade, o que a imagem, o que o objeto da imagem possui são ponteiros para os arquivos. Então, por exemplo, você quer uma imagem completa, a imagem tem um ponteiro para o arquivo 1, para o arquivo 2, para o arquivo 3, 4, 5, 6. Se houver uma mudança no arquivo 5, e ele tiver uma nova versão aqui, que está sendo chamada de arquivo 7, o Docker simplesmente altera esse ponteiro aqui para o arquivo 7.
arquivo 5 não é deletado, não é excluído. Isso aqui é uma coisa importante para se lembrar quando estiver construindo imagens, tá? Adicionar coisas a uma imagem em um passo e excluir em outro, não exclui esse objeto aqui anterior da imagem final, tá? E essas camadas aqui, elas são camadas apenas de leitura. Quando elas são construídas, elas se tornam camadas de leitura, tá? Então, mas é assim que funciona. Ele tem um ponteirinho que vai alterando aqui. Cada mudança nos nossos arquivos vão gerando aqui novas camadas, tá? Vou falar rapidinho aqui de registros. E o registro basicamente é um repositório de imagens, tá? É onde a gente pode armazenar imagens. E posso abrir aqui rapidinho. Abrir aqui rapidinho o Docker Hub. O Docker Hub é o registro oferecido aí pela própria Docker, né? E vocês podem criar a conta de vocês aqui, não tem problema em armazenar imagens. Então aqui tem um conjunto gigantesco de imagens, por exemplo, se eu fizer uma imagem do Python, pesquiso aqui, Python, e tem imagens oficiais, tem imagens que não são oficiais, etc. Mas basicamente, para não estender muito, é um repositório, tá? Basicamente é um repositório de imagens. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Outro conceito importante, Dockerfile. O que é um Dockerfile? Dockerfile é o arquivo que descreve uma imagem. Eu posso criar uma imagem, digamos que imperativamente, enviando comando para a API do Docker. Só que esse não é um processo muito interessante, esse não é um processo automatizável. É automatizável, mas não de maneira fácil. Não é um processo bem descritivo, né? O Docker oferece um formato de arquivo chamado Dockerfile, que tem uma linguagem própria. A gente pode descrever uma imagem, certo? Uma coisa que eu quero que todo mundo lembre para daqui a pouco é que alguns comandos do Dockerfile, que a gente vai ver, criam camadas, outros comandos não criam camadas, tá? Como eu falei para vocês, isso aqui foi só uma introdução bem rapidinha, teórica. Agora eu já quero entrar na prática, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui a aplicação. É uma aplicação aqui bastante complexa, tá? Tem um front-end, um back-end e um banco, tá? Inclusive, eu uso aqui, por exemplo, um método extremamente eficiente e seguro de armazenar a senha aqui do banco de dados. E como é que eu subo aqui essa minha aplicação? Como é que eu subo esse ambiente hoje? Eu não subo, sinceramente. Dá tanto trabalho. Eu preciso instalar o Node aqui na versão certa, eu preciso instalar o Python na versão certa, instalar cada dependência, usar virtualenv, rezar para não quebrar e, enfim, tudo tem que dar certo, né? E como é que a gente pode fazer para facilitar isso? Como é que a gente pode fazer para quando a gente for mudar de computador ou quando um novo membro entra no time, a gente quer que ele consiga trabalhar rápido, etc. A gente usa Docker. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos começar pelo back-end, certo? O back-end é uma aplicação Python extremamente simples, certo? E simplesmente expõe aqui uma rota, se conecta com o MySQL e pega dados do MySQL e retorna aqui nessa rota. Tranquilo, simples, um arquivo só, certo? Então vamos lá. O que a gente pode fazer? Primeira coisa, a gente vai criar um Dockerfile para essa aplicação aqui. Tá? Aqui um arquivo chamado Dockerfile. Então, esse Dockerfile vai ser o Dockerfile do back-end. Com esse arquivo, eu vou gerar uma imagem para executar a minha aplicação Python. E
como é que eu posso começar? Eu tenho que começar com a imagem base, né? Eu falei para vocês que imagens começam com imagem base. Eu vou começar com a imagem base, que é a 3.8 Alpine. Como é que eu acho imagens base? Lá no Docker Hub, certo? E primeira dica que eu vou dar para vocês é busquem imagens apropriadas para o que vocês vão fazer. Por exemplo, uma possibilidade aqui seria eu iniciar o Ubuntu e aqui instalar Python, certo? Isso é uma possibilidade. Assim que a gente faria numa máquina virtual, por exemplo, certo? Só que no Docker existem diversas imagens que são especializadas, que são feitas para um propósito, como por exemplo executar Python. Então ela não vai ter nada além do necessário para... Beleza, Pets, vou falar depois sobre isso aí. Então a imagem não tem absolutamente nada além do que é necessário para executar Python. E eu recomendo sempre que vocês busquem usar imagens oficiais lá no Docker Hub. Deixa eu abrir aqui e volto. Lá no Docker Hub, aqui do ladinho, ó, tem dizendo quando a imagem é oficial. Essas imagens são mantidas por equipes. Então, a gente tem a garantia de que elas têm testes de segurança constantes, etc. Tá? Então, busquem usar sempre imagens oficiais e usem uma imagem que é apropriada, uma imagem que já te entrega o máximo possível de coisas. Como eu quero executar uma aplicação Python, eu vou usar uma imagem do Python. Tá? Deixa eu... E aí, o que eu vou fazer? O from aqui é o primeiro comando que a gente está vendo no Dockerfile, né? Ele especifica a imagem base, tá? Então, a sintaxe dessa linguagem do Dockerfile é assim, a gente diz um comando e passa o argumento para o comando. O segundo comando que eu vou fazer aqui, eu vou setar o meu diretório de trabalho, a barra code, para eu não jogar o código todo no home do container, tá? E aí eu vou usar um outro comando muito legal do Dockerfile, que é o copy. Copy, ele vai copiar um arquivo, um diretório do host, né, de onde você está executando, criando a sua imagem para o container, tá? E eu falei na parte teórica que alguns comandos criam novas camadas e outros comandos não geram, né, novas camadas. O copy, ele é um comando que gera uma nova camada, certo? Cara daqui. Copy, ele gera uma nova camada, porque eu estou realmente gerando uma mudança na minha imagem, tá? Eu estou adicionando um arquivo. O workdir, ele não adiciona uma camada, porque eu estou só alterando metadados da minha imagem. Estou só alterando o objeto imagem em si, e não o conteúdo da imagem, tá? E aí o que eu vou fazer? Bom, eu preciso instalar as dependências da minha aplicação, que estão descritas aqui no requirements.txt, certo? Esse aqui é um padrão normal de Python e é um padrão que vai ser seguido para quase todas as linguagens, né? E dá só uma olhada aqui, beleza. Só olhando o chat aqui. Então, eu tenho duas opções. Eu preciso de alguma forma passar esse cara aqui para dentro, dentro da construção da imagem, né? E instalar essas dependências. Eu posso fazer o quê? Eu posso copiar tudo, tá? E executar um comando, o comando run do Dockerfile executa um comando, certo? Durante a construção da imagem. Eu posso dar aqui um install R requirements. Pronto. Com isso, ele vai jogar para dentro da construção da imagem o meu requirements.txt e vai instalar as dependências. Beleza, massa. Só que tem um problema. Como eu estou copiando tudo aqui, copiando tudo,
estou copiando o requirements e o arquivo mesmo, o app.py que vai ser executado. Quando a gente vai construir uma imagem, o Docker tenta usar o máximo possível de cache. Porque uma imagem é feita em camadas. Então, por exemplo, essa camada aqui, isso aqui é uma camada, esse comando representou camada. Esse outro comando representa outra camada. Esse outro comando representa outra camada. O que acontece? Se eu copio tudo para cá, para dentro, toda vez que tiver uma mudança em qualquer um desses dois arquivos, o requirements ou o app, o processo de construção dessa camada vai parar de usar cache a partir daqui. Então, assim, o Docker tenta usar cache o máximo possível. Se até aqui já está tudo construído e não tem nenhuma mudança, ele usa cache para tudo. Beleza? Então, se eu tiver aqui N comandos, o Docker só vai voltar a construir camadas no momento que tiver uma mudança. Qual é o problema? O que é mais, o que muda mais? As dependências de um código ou o código em si? O código em si muda bem mais, né? A gente vai alterar esse cara aqui constantemente desenvolvendo no dia a dia. Então, é interessante a gente copiar primeiro as dependências. Copiar primeiro as dependências. Instalar as dependências. E depois a gente copia o resto das coisas. Tá só assim. A gente acertou tudo. Beleza. E aí a gente copia o resto das coisas. Por quê? Quando eu fizer uma mudança no app.py, eu vou fazer constantemente desenvolvendo, o Docker só vai voltar a reconstruir a imagem a partir daqui para baixo. Tudo isso aqui que está em cima, ele vai usar cache. Então, o processo de construção vai ser bem mais rápido, muito, muito mais rápido. E, beleza. O que mais? Agora eu tenho que executar, certo? Esse arquivo Python. No Dockerfile tem dois comandos para a gente setar qual vai ser o processo responsável pelo container. Ou seja, quando eu iniciar o container, o que vai iniciar, o que vai rodar. Certo? Tem o comando entry point, tem o comando cmd. Qual a diferença? O entry point eu especifico o processo, por exemplo, Python. E no CMD, eu posso passar argumentos para o entry point. Por exemplo, eu poderia passar aqui app.py, é o nome do meu arquivo. Beleza? Eu não preciso usar entry point, eu posso usar só o CMD. Isso aqui, por exemplo, ó, funciona da mesma forma. CMD Python app.py. É a mesma coisa, tá? Qual a vantagem de usar entry point e CMD? É que, por exemplo, se a gente estiver construindo um Dockerfile para funcione como um script que a gente possa passar argumentos para ele, por exemplo, é interessante usar os dois juntos, né? Porque, por exemplo, eu poderia criar aqui um Dockerfile genérico, imagem genérica, tem essa parte aqui, ó. E quando eu for executar o container, eu passo qual é o arquivo que eu quero que ele execute. Eu quero passar como argumento para o Python, tá? Eu não vou usar isso, não vou usar nenhuma dessas funcionalidades, tá? Então eu vou colocar aqui direto o CMD. Não vou usar entry point para esse exemplo, tá? Mas é só para vocês saberem. O que é particularidade do Python, não vou falar. Isso aqui é importante? Não, isso aqui é importante, ó. É o seguinte, cada web server aí vai ter a sua própria forma de fazer isso, mas basicamente a gente tem que abrir ou aceitar, na verdade, aceitar conexões, né, de todos os IPs, porque senão depois a gente não vai conseguir conectar o nosso querido container, porque ele vai estar olhando só para a interface de rede dele. Isso aqui basicamente eu digo para ele escutar de todo lugar, escutar de todo mundo, tá?
E outra coisa que também dá para fazer no Dockerfile é passar uma variável de ambiente. Então, por exemplo, para executar o Flask, eu preciso passar aqui essa variável de ambiente. Então, eu uso o comando env aqui do Dockerfile. Beleza? E, basicamente, é isso. E aí, vamos lá. Teoricamente, agora, a gente tem um Dockerfile aqui para o nosso back-end em Python. Qual seria o próximo passo? O próximo passo seria fazer o Dockerfile para o banco de dados, fazer o Dockerfile para o front-end, beleza. Eu vou adiantar um pouquinho, vou fazer o seguinte. Para eu subir, para eu não ter que executar, por exemplo, cada carinha desse separadamente, a Docker criou uma ferramenta chamada Docker Compose. E o Docker Compose é como se é um wrapper do Docker que permite subir diversos containers de uma vez só. E quando a gente está desenvolvendo, o Compose é absolutamente sensacional. Com um comando, a gente pode, por exemplo, subir os 3 containers que a gente quer. Então, quando eu começo a dockerizar uma aplicação, ou quando eu começo a desenvolver uma aplicação já em Docker, eu já começo escrevendo o arquivo Compose. Tá? Tem também o formato do arquivo Compose. Ele tem as especificações dele, né? E eu vou criar ele aqui. Docker Compose. Ele é um arquivo YAML, tá? E por que que eu acho vantajoso? Porque desde o início a gente já começa a subir as coisas usando esse cara. E é muito mais fácil. Ele é uma interface excelente para ajudar a gente a ter velocidade e desenvolver as coisas mais rápido, tá? Então, para testar que o meu Dockerfile aqui funcionou, o que eu vou fazer? Eu vou criar um Docker Compose. A gente começa aqui com o arquivo do Docker Compose especificando a versão, tá? Basicamente, enfim, é versionamento. As versões mais novas têm coisas diferentes das antigas, mas isso aqui não tem muita importância para a gente agora. E aí, dentro desse arquivo YAML, eu vou definir serviços. O que são serviços? São os containers que eu quero subir quando eu executar esse arquivo aqui. Tá? Então, vamos lá. O que a gente tem até agora? A gente tem um container, a gente tem um container do nosso back-end. A gente fez o Dockerfile ali para o container do nosso back-end. Vamos configurar esse cara. Primeira coisa, eu preciso dizer para o Compose aonde ele deve construir essa imagem, né? De onde vem esse back-end. Então, eu vou passar aqui para ele o argumento build e vou dizer que é dentro dessa parte do back-end. Ele vai olhar aqui. Como o Docker Compose está na raiz do projeto, eu passando isso aqui, ele sabe que tem que olhar o Dockerfile que está dentro dessa parte aqui. Tá? Que mais? Eu vou dizer as portas, tá? Eu quero expor, cara. O Flask, ele inicia na porta 5000. Então, eu vou expor 5000. Beleza. E agora vamos para algumas coisas um pouquinho mais específicas. Tá? Eu posso aqui, vou setar só uma política aqui de... Eu não vou falar agora que é um pouquinho mais complicado, mas eu estou só setando política para ajudar a gente aqui, deixar as coisas mais fáceis. Tá. Só isso aqui, teoricamente, era para funcionar. Só que tem um problema, certo? Vamos lá, vamos pensar no problema. O meu back-end, ele depende do banco de dados. Porque ele faz requisições para o banco de dados. Então, como é que eu vou executar esse cara? Ele vai funcionar direito se eu não tenho banco de dados, se eu não subir ainda o banco de dados. Então, eu acho que é interessante a gente dar um passo para trás e configurar o container do banco de dados, né?
Vocês viram aqui que eu não tenho absolutamente nada dentro da pasta do banco de dados, tá? E como é que a gente vai construir esse container do banco de dados? E aí é que eu vou dizer para vocês, nós não vamos construir. Nós vamos usar imagens que existem prontas, tá? Eu não preciso construir um Dockerfile de banco de dados, a não ser em casos muito específicos, né? Então, vamos dar um passo para trás aqui e vamos configurar esse container do banco de dados, beleza? Eu vou setar aqui outro serviço chamado DB, no meu banco de dados. Eu vou setar a imagem que ele vai usar, tá? Vou colar aqui para ficar mais rápido. Ele vai usar essa imagem aqui do MySQL, é uma imagem oficial, uma imagem mantida, todos os patches de segurança, etc. Tá? Eu vou setar um comando aqui para ele ativar o password nativo, uma feature específica do MySQL, não precisa se preocupar com isso também. Eu vou dizer para ele reiniciar sempre que ele achar de novo aqui, para o nosso desenvolvimento ser mais fluido. E eu preciso setar variáveis de ambiente. Como é que eu posso setar variáveis de ambiente? Eu uso a flag environment. E environment, aí eu crio uma lista de variáveis de ambiente. Eu preciso setar o nome do banco de dados, que eu quero iniciar, né, que eu quero criar inicialmente. Aqui, cats. E eu preciso dizer aonde ele deve procurar o arquivo que contém a senha. Tá? Eu vou copiar porque é mais fácil. Eu preciso dizer, passar como variável de ambiente a localização do arquivo que está a senha do banco de dados. E aí é que eu vou mostrar para vocês um negócio que é bem legal e que já mudou de quando eu criei Docker. Eu não me lembro de ter visto isso aqui. Agora no Compose, a gente tem a opção de criar secrets. Claro que isso aqui não são secrets seguros de verdade, né? E usar isso aqui em produção não rola. Mas a gente pode passar secrets. Eles têm. O segredo agora é uma coisa separada de volume, porque antes a gente passava tudo como volume, ou a gente já atacava a variável de ambiente aqui diretamente. Agora não, agora a gente consegue passar uma coisa e especificar que é um segredo. Eu ainda não li mais a fundo sobre secrets e tal, mas eu descobri agora, preparando essa apresentação, que agora tem secrets. É muito massa. E aí eu vou criar um segredo chamado DB Password aqui. Quando eu crio um segredo, eu preciso defini-lo. É como se fosse a definição de uma variável, né? Como se eu tivesse que declarar. E eu faço isso aqui fora, no mesmo nível de services, tá? Então aqui eu vou setar meu carinha, meu DB Password, e eu vou dizer aonde é que está. Ele vem de um arquivo, e esse arquivo é o DB, que está dentro de DB, é esse cara aqui. Password TXT, vem de DB. Beleza. Defini o meu segredo ali para ele iniciar o banco com aquela senha, tá? Que mais? Bom, isso é um banco de dados, então eu preciso persistir dados, né? Como é que a gente persiste dados? A gente persiste dados usando volumes. Volumes são objetos do Docker que permitem que a gente persista dados, tá? Porque containers são efêmeros. Então, tudo que eu escrevo dentro de um container, quando eu deleto o container, mato ele, o que eu escrevi dentro se perde. Containers são efêmeros, de natureza. Se eu quero persistir dados, aí eu tenho que usar esse objeto do Docker que é chamado volume, tá? Como é que eu defino volumes aqui no Compose? Bom, só adicionar aqui volumes. E aí como é que eu faço? Eu digo qual é o nome do volume que eu quero, tá? Eu vou criar um volume chamado dbdata e eu digo qual é o diretório dentro do container que ele vai associar esse volume. É esse aqui, porque esse aqui é específico do MySQL. O que isso significa? Que tudo que eu salvar dentro desse diretório, do container, vai ser escrito nesse volume.
tá? Esse volume aqui não é gerenciado por mim, esse volume é gerenciado pelo próprio Docker, ele faz isso por baixo dos panos para ti. Tem como fazer backup desse cara? Tem. É um pouco mais complicado, tem que olhar lá dentro da pasta, etc. Mas também não é nada de outro mundo, você faz backup tranquilamente. Então, isso aqui eu estou associando essa pasta a esse volume. Da mesma forma que o secret, o volume também precisa ser declarado, tá? Vou declarar aqui o volume. db data. O volume vazio sem nada, eu vou popular ele com tudo que foi escrito aqui nessa pasta, beleza? Tá? Eu acho que por hora é isso. Aí o que que eu vou fazer? Como o meu back-end ainda não vai funcionar, eu vou comentá-lo. E a gente vai testar e ver se a gente consegue subir só esse carinha aqui, só o banco, né? Creio que seja. Se der problema, se rolarem problemas aqui, é bom que a gente vê qual é o problema e aprende na prática, né? Vou abrir aqui o meu terminal glorioso. É o seguinte, eu já tenho o Docker instalado aqui, tá? Já tenho o Docker Compose. É muito fácil instalar, tá? Vocês não vão ter problema nenhum para instalar. Eu estou usando a máquina virtual do Ubuntu aqui, porque essa é a minha opção. Eu sei que existe Docker para Windows, eu sei que existe Docker para Mac. Eu sei que o Docker para, pelo menos quando eu estudei, o Docker para Windows não era tão interessante assim de se trabalhar, porque basicamente ele subia uma VM Linux por baixo dos panos para executar o container. Não sei como está o estado disso hoje, tá? O que eu posso dizer para vocês é, Docker roda liso, liso, liso mesmo com Linux. Mas eu creio que já deve estar melhor, já deve dar para trabalhar com Docker para Windows, Docker para Mac. E, enfim, melhor, né? Beleza. Eu tenho aqui o meu Docker Compose.yaml na raiz da minha pasta. O que é que eu tenho que fazer? Basta eu fazer um Docker Compose. Olha isso. Pronto. Ele iniciou o MySQL e está rodando o MySQL. Então, o que aconteceu? Ele pegou meu terminal aqui e me jogou para dentro do container. Tá? Vou sair. E eu acho que quando eu saio ele não... Não, tá, ele parou. Beleza. Vamos lá. Como é que eu posso executar esse cara em background? É só passar a opção "-d", tá? Docker Compose App "-d". Aí ele vai rodar esse cara em background e não vai roubar aqui meu terminal. Beleza. Como é que eu sei que esse cara está rodando? Como é que eu sei que isso funcionou? Aí eu vou usar um comando do Docker, que é o Docker Container ls, para listar containers. Eu listei aqui e vi que ele está rodando, funcionando. Beleza pura. Show de bola. Mas, então eu tenho um container executando. E eu subi ele só usando Compose, tá? Existe um comando do Docker normal, por exemplo, Docker Container Run. Eu consigo executar um container. Mas o meu objetivo principal para vocês aqui hoje é mostrar o Compose e como ele facilita o desenvolvimento. Então, vamos continuar. Beleza, nosso banco está funcionando. Agora eu não tive tempo de preparar um arquivo, um script para carregar esse banco. Então, o que que eu vou fazer? Eu preciso, de alguma forma, criar uma tabelinha e popular essa tabela, né? O Compose, ele tem um comando que é o exec. E eu passo aqui o nome do serviço. Lembra que a gente definiu o serviço como db, eu acredito, db. E eu passo o comando que eu quero executar, tá? Eu vou ver se tem um bash aqui. Tem um bash aqui. Beleza. O que que eu fiz? Eu entrei no container. Eu fiz um SSH dentro do container. Então, agora eu estou dentro do container. Eu sei, eu posso, por exemplo, dar um MySQL aqui. Eu sei a senha. Pronto. Estou dentro do container.
Eu vou aqui, create table, use cats, create table cats. Vou criar aqui uma tabela rapidinho. Pronto. Vai inserir dados. Tá, 4 aqui só para minhas gatas não ficarem com ciúme. 4 gatas. O nome de cada, beleza. Tá isso aí. Agora a gente tem um banco de dados funcional que a gente pode testar se está tudo dando certo. Beleza, próximo passo. Agora a gente precisa voltar para o back-end e conectar, né, de alguma forma, o back-end ao nosso banco. Tá? Então, eu vou descomentar aqui o back-end e a gente vai voltar a construir serviço aqui. Vamos lá. Bom, se eu olhar aqui no meu código em Python, olhar no meu código em Python, ele acessa variáveis de ambiente. Então, as configurações de conexão com o banco são passadas aqui como variáveis de ambiente. Eu preciso passar aqui também essas variáveis. Tá? Vou copiar aqui para facilitar. Tempo. Eu passei as configurações para a aplicação se conectar no banco. Tá? Como eu quero ter acesso ao segredo, o que eu vou fazer? Eu vou grudar aquele segredo lá de baixo aqui também. Eu vou atachar meu secret também ao meu back-end, tá? Então, enfim, é uma opção minha. Existem outras formas de fazer, mas eu vou acessar. Como eu já estou criando o secret aqui, e eu tenho 2 serviços que dependem desse secret, não vou passar via variável de ambiente aqui, né? Eu vou usar o secret, já que tem essa função nova, sensacional. Beleza. E como é que eu conecto 2 containers? O Docker tem outro tipo de objeto que se chama network, uma rede. Então, eu posso criar redes que tem containers. Os containers, na verdade, eu posso atachar uma rede a um container, né? E aí, através dessa rede, 2 containers podem se comunicar. Basicamente é isso. Então, eu posso definir aqui networks, redes. E eu vou criar aqui uma rede chamada, sei lá, backend DB. Da mesma forma como secrets e volumes, como é outro objeto, outra entidade, eu vou declarar aqui fora. Tá? Finalizar aqui para o Docker. Backend DB. Network. Como esse cara está dentro dessa network, eu preciso botar o meu DB dentro dessa network também. Pronto. Como eu atachei essa network ao DB e ao backend, para eles conseguirem se comunicar. Tá? Agora todos dois têm acesso a essa rede. E aí vem aqui uma dica interessante. Eu vou fazer. Eu vou usar um outro tipo de volume que existe no mundo Docker, que é uma bind mount. Basicamente é o seguinte, eu vou montar um diretório do meu host, da minha máquina, para um diretório dentro do container. O que isso vai me dar? Qual a vantagem que isso vai me dar? Eu vou poder fazer edições aqui do meu host, do código, e automaticamente essas mudanças vão ser refletidas dentro do container, porque afinal é o mesmo arquivo. Eu estou criando realmente ligando ali, né? Uma pasta do container com uma pasta do meu host, tá? É o bind mount. Então eu vou ligar tudo que tiver dentro de back-end aqui,
dentro dessa pasta back-end, eu vou ligar com a pasta code, que é a pasta onde estão os arquivos lá dentro. Então, cada mudança que eu fizer aqui fora, dentro dos meus arquivos, vai tá acontecendo também dentro do container. Isso aqui é sensacional para a gente desenvolver, né? Para não ter que ficar subindo, restartando toda hora o container. Beleza. Eu acho que é isso por enquanto. Vamos testar. Se quebrar, a gente conserta. Então, definimos aqui dois serviços, banco de dados e back-end. Vamos agora dar outro Docker Compose app. Vamos ver. Beleza. Vamos ver aqui como é que está o... Pronto. Tem dois carinhas rodando, tá? Consigo ver os logs desses caras, por exemplo? Consigo. Com Docker Compose, dá um logs, e aí eu passo o nome do arquivo, do serviço. Por exemplo, eu quero ver os logs aqui do back-end. Ó, ele já me mostrou aqui que supostamente o Flask está rodando normalmente aqui nessa porta, tá? Então, vamos conferir, né? Vamos abrir aqui o glorioso Mozilla Firefox. O local 1000. Tá aqui, ele retornou. Beleza, tá funcionando. Tá, show de bola. A gente pode ver mais. Como é que eu jogo tudo isso para baixo? Como é que eu desço essa galera todinha? Só dar um Docker Compose, down. Parei de trabalhar no final do dia, quero parar todo mundo. Docker Compose, down. Por que as coisas estão rodando tão rápido aqui na minha máquina? Porque eu executei tudo antes da apresentação, para vocês não terem que ficar olhando para uma porrada de pacotes sendo baixado aqui. Mas uma vez que você faz a primeira execução disso aqui, ele vai baixar tudo que precisa e fazer tudo que precisa. Esse vai ser o fluxo. Você vai subir a aplicação com um comando. Então, isso é sensacional. E assim, é uma coisa que está evoluindo muito, 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 porque quando eu estudei um ano atrás, não tinha tanta facilidade assim, para desenvolver. O Compose em si evoluiu muito para ajudar no desenvolvimento. E está muito legal. As linguagens se adaptaram um pouco também a Docker. Agora a gente consegue fazer hot reload. Eu já li artigos sobre fazer hot reload em Java. As ideias todas de Java, por exemplo, têm integração com Docker. Você pode debugar dentro do container, etc. Então isso aqui é muito massa. Tá? Agora vamos para o último serviço que falta, que é o nosso front-end. Aqui vai ser interessante porque eu vou mostrar algumas outras facetas de um Dockerfile. Aqui, que tem, vamos para o front-end. Vamos lá, nosso querido amigo front-end. Eu tenho aqui um aplicativo React, que eu criei com o Create React App. Pode ser qualquer coisa, pode ser Angular, pode ser Vue, pode ser, enfim, tanto faz, tá? Não vai mudar muita coisa. Talvez o que mude seja como você ativa um hot reload, alguma coisa do tipo. Tá? Mas, enfim, eu tenho aqui os arquivos e eu vou criar um Dockerfile, mesmo processo para o back-end, tá? Então vamos lá, vou criar o Dockerfile aqui, tá? Beleza, vamos lá. Esse Dockerfile aqui, eu vou construir ele diferente do que eu construí o do Python. Por quê? Eu vou usar uma outra feature dos Dockerfiles que se chama Multistage Build. O Multistage Build é sensacional. E nós podemos ter dois fronts dentro de do mesmo Dockerfile. E aí a gente vai chamar cada um desses caras aqui de um nome. Vou chamar esse primeiro aqui Development. E eu vou chamar esse outro cara aqui de Build. E cada um desses caras aqui, cada um desses fronts é um target. E quando eu for especificar lá no meu arquivo Compose, eu posso dizer um target específico que eu quero que o Compose
execute. Por que isso? Por que eu acho que esse negócio de target é sensacional para desenvolver? Porque é o seguinte, a maioria dos tutoriais que tem na internet, você procura aí como dockerizar a aplicação Java, como dockerizar a aplicação Node, etc. Eles te dão um Hello Worldzinho básico ali, não passam do Hello World, e a maioria deles estão voltados para produção, para pipeline. Vamos construir aqui uma imagem Java, vamos usar multistage build e vamos fazer uma imagem super pequena e tal, beleza. E realmente faz sentido, assim, Docker ficou famoso e foi um boom do jeito que foi, porque ele é sensacional para pipelines, ele é sensacional para você garantir que o que você está testando, que está no seu ambiente de desenvolvimento, de QA, etc., vai chegar em produção. Beleza. Só que até, sei lá, 3, 4 anos atrás, Docker não era tão interessante assim, não era tão amigável para desenvolver mesmo. Por exemplo, não tinha hot reload, não funcionava, diversas coisas do tipo. Então, cada vez que você queria fazer uma pequena mudança no código, já descia o container, subia o container todo de novo, buildava tudo de novo, etc. Hoje em dia está muito massa desenvolver com Docker, muito, muito, muito massa mesmo. E com essa parada de target, tem algumas linguagens, como por exemplo Node, que permitem que a gente tenha um Dockerfile só para pipeline, para ir para produção e para desenvolver. Porque o que era feito antigamente? Se tinham 2 Dockerfiles, muita gente fazia isso. Não, eu tenho um Dockerfile oficial, Dockerfile, e a gente criou outro Dockerfile para criar uma imagem para a gente desenvolver. E com isso aqui, ó, isso aqui eu achei sensacional. Isso aqui eu também vi agora quando estava preparando a apresentação. Eu vou criar um target aqui, um passo dentro do Dockerfile para desenvolver, tá? Para desenvolvimento. Então, no mesmo esquema aqui, vou criar um pasta para não ficar tudo jogado. Vou botar coisas aqui específicas de JavaScript, para quem não gostar de JavaScript, que nem eu, faz, né? Então, aqui tem os arquivos das dependências. Eu vou rodar aqui Não é obrigatório que esses comandos sejam maiúsculos, tá, galera? Porque é convenção. E eu vou rodar aqui o npm CI para ele instalar as dependências do zero. Agora que eu instalar as dependências, percebam que é o mesmo padrão que eu usei no Python. Primeiro eu instalo as dependências, depois que eu instalo as dependências, eu copio o resto das coisas. Beleza? Mesmo procedimento. Ele precisa que eu passe como variável de ambiente a porta. Vou passar. Também a especificação. Como é que eu sei a especificação de uma imagem? Já eu mostro. É só terminar essa parte aqui. E eu vou executar um glorioso npm start. Beleza. Essa parte aqui, esse target aqui, é a minha parte de desenvolvimento. Só que tem uma questão. Essa parte aqui também vai acontecer quando eu for montar um Dockerfile para produção. Então, usando o Multistage Build, a gente pode fazer o seguinte. A gente tem outro passo de build. E aí, o que é legal do Multistage Build? Eu posso... Tenho duas opções, na verdade, tá? Vamos com calma. Tenho duas opções. Primeiro, eu posso botar aqui from development, ou seja, a partir de um passo anterior, certo? A partir do passo anterior. Então, eu meio que continuo esse passo de cima, tá? Por que que eu faço isso? Porque pode ser que eu queira executar só o de cima, pode ser que eu não precise executar o de baixo. Mas quando eu for executar o de baixo, eu continuo, certo? A partir desse cara, eu vou rodar um run build aqui para ele gerar os arquivos estáticos, né? Para ele fazer o pacote final. Beleza, o artefato final. E aí outro feature massa de multistage build. Eu posso copiar arquivos de outros passos. Então aqui eu vou from build e eu posso copiar qualquer coisa aqui, tá?
E o que é interessante, esse padrão aqui eu achei sensacional. Olha que eu nem gosto de JavaScript. Mas eu gerei aqui os artefatos e eu posso simplesmente expor eles usando o Nginx, por exemplo. Então eu passo os artefatos aqui para o Nginx e uso o Nginx para expor esses caras. Isso aqui é um Dockerfile que você pode usar em produção e que ele mesmo, o mesmo Dockerfile, você vai usar para desenvolver. Tá? Vou aqui, meu coleguinha. Beleza. Vou voltar para o meu Compose e vou definir o meu front-end. No Compose. Mais um serviço. Vou dizer para ele fazer o build também, da mesma forma do back-end ali, tá? Porém, eu vou passar mais informações. Tá? Vou passar o contexto, que é o contexto, é a parte das contas. Isso aqui é a mesma coisa disso aqui. Essa é uma forma mais, reduzida de fazer a mesma coisa. E eu vou passar o target, development. Então, o meu Compose ele vai subir só essa parte aqui. Somente essa parte. E eu consigo desenvolver sem problemas aqui. Sem ter que criar um Dockerfile final. E sem ter que... Imagina só, se eu fosse de uma vez só aqui, toda vez eu gerasse aqui os estáticos exibindo com o Nginx, cada vez que eu quisesse fazer uma mudança, eu teria que reconstruir essa imagem inteira. Isso não é produtivo, né? Então, beleza. Eu vou construir daí. Eu vou passar uma variável de ambiente aqui, que isso aqui é específico do... Não sei se isso aqui é de JavaScript, de React, se tiver alguém que manja de React aí. Mas basicamente isso aqui vai permitir que eu faça hot loading, que eu faça um edit o código aqui e apareça lá no browser, certo? E vou dizer as portas, tá? Vou escutar lá 3000, vou mapear aqui para o meu host e eu preciso colocar a porta do hot reload aqui. Aí é a dica que eu vou dar para vocês. Cada linguagem tem suas características, a sua forma de desenvolver hot load, etc. Então, procurem. Eu trabalho com .NET. Cara, tem as melhores práticas para usar Docker com .NET, tem as melhores formas de desenvolver, tem as ferramentas mais interessantes, etc. Tem a integração das IDEs, o Docker. Então, procure. Eu trabalho com Python. Cara, vou procurar aqui como melhorar ferramentas para desenvolver Docker e Python. Entendeu? Porque facilita muito, tá? E, isso aqui é o front-end. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o do Python. Para quê? Para que as mudanças que eu faça aqui no meu host sejam refletidas no container, tá? Jogar para cá, fazer um bind mount, beleza? E eu vou passar para dentro os node módulos também aqui, que isso aqui é particular do nosso querido JavaScript, né? Como eu vou passar para a pasta que tem o mesmo nome, eu posso só jogar uma vez aqui, que ele é inteligente o suficiente para copiar lá. Beleza. O que mais? Eu quero conectar esse front-end com o meu back-end, então eu vou definir um outro network. Por que eu estou definindo outro network? Porque eu não estou usando o mesmo network. Porque no fim das contas, o meu front-end não precisa de acesso ao meu banco, né? E então não tem porquê. Eu posso fazer isso? Posso. Eu posso jogar todo mundo na mesma rede? Posso. Tá? Eu vou criar aqui porque enfim, é uma boa prática, tá? É uma boa prática a gente separar as coisas. Porque se você estiver fazendo um teste, qualquer coisa que seja, você garante que o seu front-end não vai acessar o banco de forma alguma. Ele não conhece aquele cara lá. Só o back-end conhece. Então, vou criar aqui um back-end. Talvez você se decepcione um pouco, porque eu não implementei. Eu não fiz as requests aqui do back-end e do front-end, né? Mas isso não altera o resultado final. Isso aqui é um padrão, tá? E
Tem uma coisa que eu esqueci. Coisa importantíssima que eu esqueci. É o seguinte. Eu preciso dizer, quer dizer, eu posso especificar dependências com depends on. Então, por exemplo, eu sei que o meu back-end ele depende do DB. Então, quando o Docker Compose for subir, ele vai subir na ordem entre aspas dos depends on aqui, né? Quem depender de menos gente vai subir primeiro, quem depender de mais gente vai subir por último. Como o meu back-end depende do DB, eu coloco aqui o depends on DB. Acho que é assim. E o front-end, no mundo ideal, ele depende do back-end, né? E basicamente é isso. Teoricamente, para estar tudo certo aqui funcionando. Beleza, vamos lá, voltar aqui para o Glorioso Terminal e vamos subir. Ele já me avisou ali que eu esqueci de declarar. Eu esqueci de declarar essa network aqui. Essa network não existe para ele. Então, beleza, agora eu lembrei de declarar. Vou subir de volta. Vocês veem aqui que ele criou exatamente na ordem do depends on, né? Cria primeiro o banco, que é o que não depende de ninguém, depois ele cria o back-end, que depende do banco, depois ele cria o front-end, que depende do back-end. Tá um outro LS aqui pra gente ver, tá todo mundo rodando, beleza. E aí, vamos ver se a gente atinge esse cara aqui. Aí, funcionou a aplicação aqui extremamente complexa, JavaScript, tá funcionando. Tá, beleza. Agora vamos fazer um teste se o hot reload está realmente funcionando, né? Se eu consigo editar alguma coisa aqui no código e essa coisa é refletida lá. Bom, o que eu posso fazer aqui? Editar o CSS. Não sei nem o que isso aqui faz, vocês veem que eu sou muito bom em front-end, mas eu vou editar isso aqui para botar ele na tela inteira e pronto. Vocês veem que imediatamente, como o hot reload está ativo, eu não preciso nem atualizar a página. Então ele já mandou a requisição lá e já mudou aqui, tá? Tudo voltou a funcionar. Beleza? E, a mesma hora eu volto, tá? Por exemplo, vamos testar aqui mexendo no Python, no back-end. Eu estou retornando aqui esse cara. Vamos comentar aqui. Oh, oh, retornar um cara aleatório aqui. Não funcionou. Hum, não funcionou. Vamos debugar porque não funcionou, né? Bom, vamos lá. Eu posso reiniciar um, um único serviço. Por exemplo, eu tenho 3 serviços rodando. Beleza. Eu quero reiniciar só um deles. Eu estou desenvolvendo só em um deles. Eu deixo lá os outros 2 parados. Eu uso aqui o Docker Compose Restart. Vamos dar um restart aqui no back-end. Beleza. Funcionou. Tá. Vamos dar um logs aqui nesse back-end para ver se ele está servindo as coisas direitinho. Está servindo as coisas direitinho. Beleza. Vou voltar aqui no Mozilla Firefox. Pronto. Aí funcionou. Por que o hot reload não está funcionando? Boa pergunta. Não sei. Vou tentar descobrir. Estava funcionando antes. Vou garantir aqui que não está funcionando mesmo, que não foi um... Não está funcionando. Vamos lá. Vamos descobrir.
Provavelmente algo por aqui. Tá subindo com o modo debug. Tá off. Por isso. Ó, eu errei uma variável de ambiente. Eu precisava botar Flask debug e eu botei Lask debug. Aí lascou tudo, né? Então, deixa eu reiniciar aqui. Eu vou reiniciar de novo o backend. Uma nova configuração ali do Compose. Beleza, reiniciou. Vou ver aqui no Compose do Firefox. Tá funcionando direitinho, tá? Vamos ver agora se eu editando aqui esse arquivo Python, belezura. Ele continua não funcionando. Vamos lá, continuar investigando. Flask debug, papapá. Barra backend. Para code. Beleza, eu tô passando aqui, tô fazendo bind mount na pasta certa. Beleza. Iniciar sempre. Vamos ver se ele realmente subiu com o modo debug. Debug mode ainda está off. Tá? Então, provavelmente, eu vou ter que subir de novo esse cara. Então, vamos testar se eu só dar um app nele de volta aqui, se ele vai pegar a configuração nova. Opa, debug mode 1. Agora o Brasil vai para frente. Beleza, vamos voltar aqui para o Firefox. Aí, ó. Aprendemos uma coisa aqui ao vivo. Para a gente entrar, se a gente fizer mudança no Docker Compose.yaml, a gente precisa dar um app nele de novo. Só o restart não vai funcionar. Tá? Aqui está funcionando a AB. Vamos ver se vai funcionar agora aqui, né? Voltar a retornar minhas datas aqui. Agora funcionou. Pronto, beleza. Não sei se tem hot reload em Python igual do JavaScript, que a gente muda uma coisa aqui e volta lá. Eu acredito que não sei. Mas enfim, já está bem mais tranquilo de trabalhar aqui, né? Bom, era basicamente isso. Como não, assim, eu acho que para realmente aprender a fundo, precisa fazer prática. E não dava tempo de eu mostrar absolutamente tudo aqui sobre Docker, etc. Então, eu tentei mostrar aqui, basicamente, como é que se usa o Compose para subir o ambiente. Então, por exemplo, supondo que chega aí um novo cara, chega uma nova pessoa para trabalhar com vocês, se as aplicações de vocês já tiverem um Docker Compose, o trabalho dele vai ser instalar o Docker Compose e apertar Docker Compose app. E isso vai fazer o setup inicial todinho e ele vai poder começar a desenvolver imediatamente, ele ou ela. Ou, por exemplo, vamos supor que vocês trocam de computador, a máquina quebrou, etc. Mesma coisa. Então, essa é a facilidade. Você carrega o seu ambiente para onde você for. Não precisa perder tempo aqui instalando Python, instalando Node, escambau. Tá? Mais algumas dicas que eu quero dar. A questão de documentação das imagens, tá? Geralmente, a maioria absoluta das imagens oficiais e bem mantidas, elas têm uma documentação bem legal, tá? Elas dizem aqui como você pode executar essa imagem, diferentes possibilidades, etc, tá? Por exemplo, se você quer rodar um script, isso é uma coisa que eu acho que é extremamente útil do Docker. Você tem um script, simples ou complexo, tanto faz, mas ele é um script isolado que você executa. Por exemplo, você tem um script de trabalho numa empresa que o pessoal precisa baixar um relatório específico, uma data específica, etc. E você tem scripts que fazem isso. Se você usar Docker e você dockerizar o seu script, a única coisa que todo mundo vai precisar ter é Docker. Tá? Então ninguém vai ter problema com tentei instalar o Python, aí quebrou o Virtual Env, não sei o quê, tentei instalar o Node 8 e instalei o Node 10. Esse tipo de coisa não acontece. Tá? Dockerizar script é muito bom, eu recomendo que todo mundo faça isso no máximo de script. E
Enfim, olhem aqui sempre as documentações das imagens, tá? Procurem boas práticas, tudo que vocês podem fazer na vida, procurem boas práticas, Docker, qualquer coisa. Percam um tempinho procurando quais são as boas práticas, como é que eu construo imagens eficientes, como é que eu desenvolvo da melhor forma, porque um tempinho que você gasta agora, depois economiza muito mais tempo no futuro. E outra coisa que eu também testei aqui agora, preparando essa apresentação, é que, assim, é fácil até de fazer setup, iniciar um projeto usando o Docker. Por exemplo, eu iniciei esse meu projeto aqui, React, usando Create React App, para quem conhece aí, e eu não instalei absolutamente nada na minha máquina. Eu usei o próprio Docker para fazer isso. Eu usei a imagem do Node, e o que é que eu fiz? Eu usei um bind mount, associei essa parte aqui que eu queria criar à pasta dentro do container onde ele inicializou o ambiente. Então, tudo foi jogado aqui imediatamente sem eu ter que instalar absolutamente nada. Então, nesse tipo de coisa, no dia a dia, desenvolvendo, fazendo setup, etc., o Docker ajuda muito, 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 muito. E, enfim, por hora, basicamente era isso. Tá mesmo. E agora eu queria abrir para perguntas aí, considerações, se vocês quiserem. Só uma coisa, tá? Só falar mais uma coisa, senão um grande amigo meu vai brigar comigo. É o seguinte, quando a gente está desenvolvendo, constantemente subindo do container, descendo, etc., a gente começa a gerar muito lixo, né? E principalmente lixo de imagens. Porque quando uma imagem para de ser usada por um container e perde referência, ou seja, ela não faz parte de nenhuma outra imagem, né? Ela vira uma dangling image, ela fica perdida, tá? E tá, o Docker tem o comando Docker Image, aliás, que eu consigo listar aqui, e essas são as imagens que eu tenho baixadas aqui no meu computador, imagens normais, que foram usadas por algum container, etc. Então, menos A, aparecem diversas outras, assim, ó. Não, 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 não. Essas aqui são dangling images. Nem todas, algumas são só camadas inferiores de outras imagens, mas tem muitas que são dangling images. Isso aqui começa a se acumular na sua máquina aí, ó. E tem algumas que não são nem um pouco pequenas, sabe? 265 MB, 265 MB, 265 MB, blá, 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 blá. E se você desenvolve todo dia com Docker, isso aqui você não vai mais conseguir subir nada porque não tem recurso, tá? Não tem mais espaço. Então, o próprio Docker fornece o comando Docker prune, e aí para cada tipo de coisa eu tenho o próprio prune, então eu tenho o Docker container prune, que ele vai executar aqui, ó. Ele vai destruir todos os containers que não estão mais sendo utilizados, né? Porque depois que um container executa e eu mato ele, ele continua aqui registrado no Docker, ele continua existindo, ele só não está executando, mas ele existe. E se eu der um prune aqui, eu limpo esses caras. E aí o principal aqui é o image prune. Aí ele vai limpar. Aqui eu não tenho nenhuma imagem, então eu não tenho nenhuma dentro image por enquanto. Essas imagens aqui são todas utilizadas por outros. Mas hoje mais cedo eu tive que limpar. Eu tive mais severo, eu dei um docker system para limpa tudo que não estiver sendo utilizado. E lembrem sempre de limpar a máquina de vocês, porque o docker deixa bastante sujeira. E beleza, agora sim, podemos abrir para perguntas, considerações, qualquer coisa. Se eu falar alguma besteira, fique à vontade aí para falar. Eu particularmente Se gostei quiser mandar demais no do. chat também, quiser falar, fique à vontade.